Você já imaginou viver em um lugar onde a sobrevivência é uma arte? Um lugar onde o caos é tão intenso que as pessoas precisam transformar o impossível em cotidiano. Ruas apertadas, cheiros indescritíveis, saneamento básico inexistente. Para muitos, isso seria insuportável, mas para milhões de pessoas, isso é chamado de lar. Hoje, vamos explorar 7 lugares inacreditáveis da Ásia, onde a resiliência humana se revela de formas impressionantes. Lugares tão extremos que depois de conhecê-los, você nunca mais verá seus pequenos problemas da mesma forma. O último vai deixar você de queixo caído. Meu nome é Paulo Pérez e você está no canal Incrivelmente Magnífico. Número 1. Dharavi, Mumbai, na Índia. Vamos mergulhar na Índia, onde Dharavi, a maior favela de Mumbai, redefine o que significa superar adversidades. Este lugar, muitas vezes chamado de cidade dentro de uma cidade, abriga mais de 1 milhão de pessoas espremidas em pouco mais de 2,1 quilômetros quadrados. Para colocar isso em perspectiva, é como se toda a população de uma pequena cidade fosse comprimida em um único bairro. Parece inimaginável, não é? Mas Dharavi vai além de sua densidade impressionante. Ela é um verdadeiro fenômeno econômico e social. Em meio a um labirinto de vielas estreitas e moradias improvisadas, Dharavi floresce como um polo de microempreendedores e indústrias informais. Aqui, o espírito de trabalho supera qualquer barreira. Oficinas de reciclagem, fábricas de couro, cerâmica e até confecções prosperam a partir de recursos limitados e criatividade abundante. Estima-se que essas pequenas empresas movimentam cerca de US$ 1 bilhão por ano. Isso mesmo, Dharavi gera mais riqueza do que muitas cidades inteiras, provando que o poder humano de inovação não conhece limites. Mas a realidade em Dharavi não é glamurosa. O caos é visível em cada esquina. Saneamento básico? Quase inexistente. Água limpa? Um privilégio que poucos conseguem acessar. As ruas são cortadas por esgoto a céu aberto, e o cheiro mistura o calor sufocante de até 40 graus com o odor de lixo e umidade. Mesmo assim, a vida continua. As vielas vibram com energia, crianças correm descalças, brincando entre pilhas de materiais recicláveis, que para elas são mais do que lixo, são partes de um cenário cotidiano. Em pequenos becos, os trabalhadores operam máquinas antigas, costuram roupas ou moldam cerâmica em ambientes que para muitos seriam impossíveis de imaginar como fábricas. É um lugar onde cada metro quadrado é usado ao máximo, com casas construídas umas sobre as outras, criando andares improvisados que desafiam a lógica da engenharia. A desigualdade social é evidente. De um lado de Dharavi, você encontra trabalhadores que começam seus dias antes do nascer do sol, ganhando o suficiente apenas para se manter. De outro, estão as histórias de famílias que, ao longo de gerações, transformam pequenas ideias em negócios que prosperam. Dharavi é, ao mesmo tempo, um símbolo de pobreza e de resistência, onde a luta diária é encarada com uma força que parece inabalável. O mais impressionante é como os moradores adaptam suas vidas para se ajustar ao caos. Cada canto da favela é um retrato de resiliência. Aqui você vê sorrisos em rostos marcados pelo cansaço, comunidades que se unem para enfrentar dificuldades e um sentimento de pertencimento que transcende as condições adversas. Dharavi não é apenas uma favela. É um reflexo poderoso da capacidade humana de prosperar contra todas as probabilidades. Enquanto muitos veem apenas os problemas, quem vive aqui vê oportunidades. É um lugar que nos faz questionar: o que realmente define qualidade de vida? Se é resiliência, então Dharavi é uma lição viva para o mundo. Número 2. Kampung Muka, Jakarta, na Indonésia. Se você acredita que Jakarta, por si só, já é um caos urbano, espere até conhecer Kampung Muka. Este bairro não é apenas um lugar,
é uma demonstração viva da capacidade humana de sobreviver e improvisar diante das mais severas limitações. Aqui, o espaço é tão precioso que cada centímetro é disputado entre pessoas, motos, casas e até animais. As ruas são incrivelmente estreitas, a ponto de parecerem feitas exclusivamente para pedestres. Mas, surpreendentemente, motos passam por ali em alta velocidade, desviando por centímetros de paredes, pessoas e obstáculos. É quase como se os pilotos fossem acrobatas urbanos, navegando em um cenário que desafia qualquer lógica. As casas são empilhadas umas sobre as outras, de forma tão improvisada que parecem um Tetris sem fim. Os moradores usam qualquer material disponível, madeira, chapas de metal, restos de concreto, para ampliar seus lares, criando uma paisagem que mistura precariedade e criatividade. É um emaranhado de construções que desafiam as leis da física, mas de alguma forma permanecem de pé. No chão, a água escorre em poças escuras que contornam as ruas. Ninguém realmente quer saber de onde ela veio, mas todos sabem que evitá-la é uma questão de bom senso. E o cheiro? É uma mistura de poluição, lixo, umidade e o calor sufocante típico de Jacarta, criando uma atmosfera tão densa que parece palpável. Mesmo assim, o caos em Kampung Muka pulsa como uma energia quase mágica. As crianças correm pelas vielas, rindo, inventando brincadeiras com qualquer coisa que encontram. Para elas, uma tampa de panela ou uma roda velha pode facilmente se transformar em brinquedos. Elas não veem lixo, veem possibilidades. Os adultos, por sua vez, trabalham incansavelmente para sustentar suas famílias. Muitos atuam como vendedores ambulantes, comerciantes locais ou operários, desempenhando suas funções em meio às dificuldades diárias. É impressionante como eles conseguem encontrar tempo para sorrir, mesmo quando a vida lhes apresenta desafios que parecem intransponíveis. Kampung Muka não é apenas um lugar, é uma demonstração de resiliência e comunidade. Apesar da precariedade, os moradores criam redes de apoio, ajudando uns aos outros em momentos de necessidade. Festividades locais ainda acontecem, trazendo momentos de alegria e conexão em meio ao caos. E talvez o mais marcante seja a forma de como os moradores de Kampung Muka enxergam sua própria realidade. Eles não se consideram vítimas, são sobreviventes. O bairro é uma expressão do espírito indonésio, que encontra beleza mesmo nas situações mais difíceis. Se há algo que Kampung Muka nos ensina, é que a criatividade e a adaptação humana são verdadeiramente infinitas. Nesse pequeno microcosmo de Jacarta, o impossível é superado todos os dias, e a vida segue, vibrante e cheia de significado, mesmo onde muitos só enxergariam desespero. Número 3. Machar Colony, Karachi, no Paquistão. Agora vamos ao Paquistão, onde Machar Colony, em Karachi, é muito mais do que uma comunidade. É um símbolo de sobrevivência em condições que desafiam qualquer noção de conforto ou estabilidade. Aqui, mais de 700 mil pessoas vivem lado a lado com desafios que a maioria de nós sequer consegue imaginar. O lixo é uma constante no cenário. Ele se acumula em montes nas ruas, em becos e até mesmo em áreas onde as crianças brincam. Não é apenas um incômodo visual. Ele define o ambiente. Pragas como ratos enormes e enxames de mosquitos não são visitantes indesejados, são habitantes permanentes. Esses animais circulam livremente, coexistindo com os moradores em um equilíbrio estranho, quase surreal. Para piorar, Machar Colony está localizada ao lado de áreas industriais, o que adiciona um cheiro químico forte e persistente ao ar. É uma mistura sufocante de poluição, resíduos industriais e calor, tornando o ato de respirar algo que você sente literalmente pesar em seus pulmões. É o tipo de ambiente que para muitos seria inabitável,
mas aqui é a realidade diária de milhares. Apesar disso, o que mais impressiona é a determinação dos moradores. Machar Colony não é apenas uma comunidade cercada por dificuldades, é um dos maiores polos de pesca do Paquistão. Grande parte dos moradores trabalha em fábricas de processamento de frutos do mar ou como pescadores, garantindo o sustento de suas famílias. É um trabalho árduo, muitas vezes em condições perigosas. As ruas estão sempre cheias de vida. Você verá vendedores ambulantes oferecendo peixes frescos e trabalhadores voltando para casa após longas jornadas no mar ou nas fábricas. É um lembrete visual de como, mesmo em meio ao caos, a vida encontra maneiras de florescer. O nome Machar, que significa mosquito em urdu, é irônico, pois a praga que dá nome ao lugar simboliza os desafios que seus moradores enfrentam diariamente. No entanto, há uma lição poderosa escondida nesse nome. Assim como os mosquitos persistem, os moradores de Machar Colony também perseveram. Eles não apenas sobrevivem, mas criam uma comunidade vibrante em meio às adversidades. Aqui, as dificuldades não são ignoradas, são enfrentadas com uma coragem que nos lembra do que o espírito humano é capaz. Cada dia é uma batalha, mas também é uma vitória, um testemunho de como a vida continua mesmo nos cenários mais extremos. Para quem olha de fora, Machar Colony pode parecer um lugar insuportável, mas para quem vive lá é muito mais do que isso. É lar, é sustento, é história. E acima de tudo, é uma prova de que a força humana não conhece limites, mesmo nos lugares mais improváveis. Número 4. Kowloon, Wallet City, em Hong Kong. Antes de sua demolição em 1994, a Kowloon Wallet City, em Hong Kong, era uma verdadeira anomalia urbana. Uma cidade dentro de outra cidade, onde o caos não era um problema, mas um estilo de vida. Imagine 50 mil pessoas vivendo espremidas em apenas 2,6 hectares. Para se ter uma ideia, isso equivale a um dos locais mais densamente povoados já registrados na história humana. As casas eram empilhadas desordenadamente, conectadas por passarelas improvisadas e escadas feitas de materiais reaproveitados, muitas vezes instáveis. Era como um prédio gigante Frankenstein, onde cada andar e cada corredor pareciam ter sido criados em planejamento ou coerência. Corredores estreitos, tão apertados que a luz do dia mal conseguia entrar, criavam uma atmosfera claustrofóbica, com iluminação artificial sendo a única forma de enxergar durante o dia. O saneamento básico era praticamente uma piada cruel. O esgoto corria entre os prédios, literalmente pingando pelas construções, enquanto o lixo se acumulava em pilhas nos becos e em qualquer espaço que sobrava. O cheiro era uma mistura de umidade, comida e decomposição, uma experiência sensorial difícil de descrever. Mas, por mais chocante que fosse essa realidade para um visitante, para os moradores era apenas o cotidiano. Pequenos negócios brotavam por todos os lados, transformando o caos em oportunidade. Havia fábricas de macarrão, confecções de roupas, padarias, consultórios odontológicos improvisados e até mesmo clínicas médicas clandestinas. A cidade operava como um organismo vivo, autorregulando-se em meio à aparente desordem. Não havia nenhuma supervisão oficial do governo. Kowloon era uma terra de ninguém. Ainda assim, as pessoas encontravam formas de cooperar e viver juntas. O mais surpreendente era o senso de comunidade. Apesar das condições extremas, as famílias viviam, cresciam e se conectavam. Crianças brincavam nos estreitos corredores, casamentos eram celebrados e as pessoas formavam laços de vizinhança que transcendiam as limitações físicas. Era o lugar onde a criatividade e o improviso não eram apenas úteis, mas essenciais para a sobrevivência. Kowloon Wallet City desafiava todas as noções de urbanismo e planejamento. Era, ao mesmo tempo, um símbolo do potencial humano de adaptação e das consequências de uma negligência governamental. Mas, para quem vivia ali, era mais do que isso. Era um lar. Após sua demolição,
Kowloon se tornou uma memória que intriga e fascina o mundo. Hoje, seu lugar é ocupado por um parque, mas as histórias daqueles que viveram ali continuam a ser contadas como um testemunho da resiliência humana. É uma prova de que, mesmo nas circunstâncias mais extremas, o espírito humano pode transformar a adversidade em rotina e até em uma forma de vida funcional. Número 5. Orange Tal, Karachi, no Paquistão. Voltando ao Paquistão, Orange Tal é muito mais do que a maior favela da Ásia. É um testemunho impressionante do poder da ação coletiva e da resiliência humana. Com cerca de 1,8 milhão de moradores, essa comunidade é maior que muitas cidades, e o que a torna tão única não é apenas seu tamanho, mas o que seus habitantes realizaram juntos diante da negligência governamental. Cansados de esperar por soluções externas, os moradores de Orange decidiram agir por conta própria. Eles enfrentam um problema crítico, a falta de saneamento básico. Sem outra alternativa, se organizaram para criar seu próprio sistema de esgoto. Uma tarefa que pareceria impossível para muitos. Armados apenas com pás, canos e uma determinação coletiva, eles transformaram uma ideia em realidade. O resultado? Um sistema funcional que trouxe alívio para uma das questões mais urgentes da comunidade. Esse esforço monumental transformou Orange em um exemplo global de inovação comunitária. Hoje é estudado como um caso de sucesso sobre como a união e a força de vontade podem superar até mesmo os maiores obstáculos. No entanto, os desafios não pararam por aí. A coleta de lixo ainda é um problema crítico, com resíduos acumulados em terrenos baldios, transformando áreas inteiras em verdadeiros lixões improvisados. Além disso, as fábricas vizinhas continuam despejando poluição no ar e na água, agravando as condições já difíceis de vida. Mas o mais incrível é que, mesmo diante de tudo isso, a energia das ruas de Orange é contagiante. As vielas estão sempre cheias de vida. Crianças brincam correndo descalças entre os becos, enquanto os vendedores ambulantes criam um mercado vibrante, oferecendo desde alimentos frescos até utensílios básicos. Pequenos comércios e oficinas também prosperam, contribuindo para a economia local. Orange é um lugar onde, apesar das adversidades, o espírito humano permanece inabalável. A comunidade é um mosaico de culturas, tradições e histórias de luta, e cada canto do bairro reflete a força de seus habitantes. Eles não se deixaram definir pela falta de recursos ou pelo abandono político. Pelo contrário, transformaram a crise em oportunidade, mostrando que quando uma comunidade se une, pode criar soluções para problemas que muitos achariam insuperáveis. Ainda assim, viver em Orange é um exercício diário de adaptação e superação. A falta de infraestrutura adequada ainda desafia os moradores, mas eles continuam lutando com um espírito de resistência que inspira. Orange Tal não é apenas uma favela. É um exemplo vivo de como a ação coletiva pode criar algo extraordinário, mesmo em meio às condições mais adversas. É um lugar que nos ensina que mesmo quando tudo parece contra, a união e a determinação podem iluminar os caminhos mais sombrios. Número 6. Korail Slum, Dhaka, em Bangladesh. Korail, em Dhaka, Bangladesh, é uma das maiores favelas da cidade e um labirinto urbano que impressiona por sua densidade e movimento constante. Com cerca de 100 mil moradores, vendedores ambulantes montam seus pontos improvisados e bicicletas passam em alta velocidade, desviando de obstáculos e pessoas com habilidade surpreendente. A energia das ruas reflete o espírito da comunidade, que parece nunca parar. No entanto, a infraestrutura precária é um desafio constante. O saneamento básico é praticamente inexistente, e a água limpa é um recurso raro e precioso. Poças de água parada tornam-se um terreno fértil para doenças, e a falta de acesso a serviços de saúde adequados agrava a situação. Mesmo assim, os moradores encontram formas de adaptar suas vidas, transformando pequenos espaços em locais funcionais para viver, trabalhar e criar suas famílias. Apesar dessas dificuldades,
Corail é uma comunidade cheia de vida e alegria. As crianças brincam com objetos simples, inventando jogos com pedras, pedaços de madeira ou qualquer coisa que encontram. Para elas, o ambiente que parece tão hostil aos olhos de um visitante externo é apenas o palco de mais um dia de diversão e aventura. Os adultos, por sua vez, enfrentam jornadas de trabalho árduas, muitos deles deslocando-se diariamente para outras partes de Dhaka. Mesmo assim, voltam para casa com sorrisos no rosto, carregando o orgulho de sustentar suas famílias e construir suas vidas, mesmo em meio a tantas adversidades. O otimismo é mais do que uma atitude, é uma ferramenta indispensável para encarar o cotidiano em Corail. Corail é um exemplo notável de resiliência humana. Em meio a condições desafiadoras, os moradores continuam a encontrar maneiras de prosperar e manter a esperança. Número 7. Klong Toei, Bangkok, na Tailândia. Finalizando nosso tour, voltamos à Tailândia, onde Klong Toei, uma das maiores favelas de Bangkok, é um lugar que desafia todas as percepções de contraste urbano. Cercada por arranha-céus modernos e shoppings luxuosos, Klong Toei parece um mundo completamente à parte. É como se duas realidades coexistissem lado a lado, mas com uma barreira invisível que as separa. As ruas são sempre movimentadas, cheias de mercados improvisados, onde vendedores oferecem de tudo, desde alimentos frescos a utensílios domésticos. Crianças correm entre as barracas, transformando o caos em diversão, enquanto os aromas se misturam no ar. Comida de rua, esgoto a céu aberto e o calor intenso criam um cenário único, inconfundível, que se torna parte da identidade do lugar. Os canais de água, incrivelmente poluídos, cortam a favela como veias de um corpo ferido. A água escura e cheia de resíduos mais parece um experimento químico do que algo natural. Apesar disso, ela ainda é utilizada pelos moradores para as mais diversas necessidades, o que reflete a falta de alternativas básicas como saneamento e água tratada. Mesmo em meio a essas condições desafiadoras, Klong Toei é um lugar vibrante e cheio de vida. Os moradores encontram maneiras criativas de se adaptar à realidade, transformando adversidades em oportunidades. Pequenos negócios prosperam, comunidades se fortalecem e as famílias criam um ambiente que, embora precário, é repleto de significado e humanidade. Depois dessa jornada pelos lugares mais desafiadores e impressionantes da Ásia, ficou claro que a resiliência humana não tem limites. Cada uma dessas comunidades nos mostrou que, mesmo nos cenários mais extremos, a vida encontra maneiras de continuar e até prosperar. Agora quero saber de você, qual dessas histórias mais te impressionou? Foi a criatividade das comunidades, a capacidade de adaptação ou a força das pessoas em meio a tantos desafios? Deixe sua resposta nos comentários e compartilhe sua opinião. Vou adorar saber o que você achou mais inspirador. E não se esqueça, compartilhe esse vídeo com amigos e familiares, para que eles também conheçam esses exemplos incríveis de força e determinação. Deixe seu like, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e vamos juntos explorar mais histórias que mostram o poder da superação humana. Até o próximo vídeo, porque aqui tudo é incrivelmente magnífico.